Então, gente, ó, aulas 21 e 22, página 150. Vamos lá, né? Vou projetar aqui a apostilinha de vocês. Compartilhar. Então, tá aqui. A gente vai estudar hoje dois temas aqui, dois conteúdos, que é dióptro plano e lâmina de faces paralelas, tá? As duas coisas. Bom, em primeiro lugar, né, é importante definir, né, o que é dióptro, né? Então, dióptro é todo o sistema óptico composto de dois meios homogêneos e transparentes, tá? E esses meios diferentes. Então, esse dióptro pode ser plano, pode ser esférico, pode ser cilíndrico, tá? Aí depende de cada situação. A gente vai trabalhar nessa parte aqui, nesse conteúdo, com o dióptro plano, que... Opa, professor, se quiser me coloca como co-host, você tá... Beleza, vou colocar assim. Deixa eu só ampliar aqui. Beleza. Então tá. Vou fechar aqui. Bom, aí beleza, né? Nessa primeira parte aqui, a gente vai estudar dióptro plano, né? Que seria mais ou menos o quê? Um sistema óptico composto por uma interface que tem água e ar, tá? Ou ar e água. Aí a gente está lidando que as águas estão calminhas, né? Bem planas, tá? Mas pode ser um dióptro esférico, como se fosse no caso de um aquário, por exemplo, né? Cilíndrico, enfim. Porém, o que a gente vai estudar aqui na física, esse momento é o dióptro plano, tá? Que é um pouco mais tranquilo. Então, beleza, né? Então, dado que os índices de refração, né, os N's desse dióptro são diferentes. Então, para trabalhar com os problemas de dióptro plano, a gente tem uma equação aqui, ó, que é baseada na equação que a gente viu da lei de Snell. Então, eu vou mostrar essa equação aqui para vocês, como é que a gente chega nessa equação, só que eu vou mostrar um pouquinho diferente do que está aqui, para facilitar depois, quando vocês tiverem que fazer os problemas. Então, para isso, eu vou levar vocês até a minha parte da demonstração. Deixa eu colocar aqui no print. Aqui. Beleza. Vocês conseguem ver a minha tela aí, gente, do Paint? Tá tudo certinho? Sim. Sim? Sim. Bom, então, beleza, né? Aqui o que está desenhado aqui do lado esquerdo, ó, tem aqui um raio de luz que está se propagando aqui da água, por exemplo, tá? Para o ar. Ó, essa setinha aqui, ó, corresponde à trajetória do raio luminoso, tá bom? Está saindo desse meio 2 e passando para o meio 1, como está aqui desenhado, tá bom? Aqui, nesse caso, só pelo desenho, a gente consegue perceber uma coisa aqui, ó, que esse raio luminoso, ao sair do meio 2 para o meio 1, ele se afastou da normal, tá? Então, ele está, nesse caso aqui, aumentando a sua velocidade, tudo bem? Beleza? E aí, beleza, o que eu fiz aqui agora foi usar a equação, que é a lei de Snell, né? Que é N1 seno 1 igual a N2 seno 2. Só que em vez de colocar N1, eu coloquei assim, ó, N origem, tá bom? Lá que a gente tinha visto nas aulas anteriores, N1 seno de θ 1 igual a N2 seno de θ 2. O que eu fiz? Ao invés de chamar de N1, chamei de N da origem. E seno de θ 1, chamei seno de incidência. E no lugar do N2 é o N do destino, para onde o raio luminoso está se dirigindo, tá bom? Está emergindo. E seno de R, que é o seno do ângulo do raio refratado, ok? Bom, até aqui, beleza. Gente, aqui nessa segunda etapa aqui, vou pegar uma setinha e vou... Opa, pegar uma seta aqui para fazer uma observação, para pequenos ângulos, né, que são válidos para as condições de Gauss que a gente está estudando, a gente pode fazer uma aproximação, que é o seguinte, ó, fazer que seno de θi, né, ou de seno de incidência, é aproximadamente igual à tangente
de incidência. Para pequenos ângulos, se você pegar a calculadora e colocar ângulos baixos para calcular seno de 5 graus, seno de 6 graus, seno de 10 graus, você vai ver que quando você calculou o seno de ângulos baixos e a tangente de ângulos baixos, o valor é aproximadamente o mesmo, tá bom? Então, por isso que a gente está fazendo essa aproximação aqui, ó, onde o seno do ângulo de incidência vai ser aproximadamente igual à tangente do ângulo de incidência. E vale a mesma coisa para o raio emergente. O seno do raio refratado vai ser aproximadamente igual à tangente do raio refratado. Então, para pequenos ângulos, a gente pode utilizar esta propriedade. E aí, o que eu fiz aqui? Ó, substituir. N da origem continuou sendo da origem, o N da origem. O seno do raio incidente, né, de incidência, eu coloquei, ó, quem que é o seno deste ângulo aqui, né, de incidência? É aproximadamente igual à tangente deste ângulo, para pequenos ângulos, tá? E o que é a tangente desse θ2 aqui, ó, que é o ângulo de incidência? É o cateto oposto, e o cateto oposto é essa distância que vale x, tá? Ó, cateto oposto ao ângulo θ2, ó. Esse pedaço que está aqui embaixo. E esse pedaço que está aqui embaixo, ele vale... Opa, esqueci de trocar aqui. Vale x, ó. Isso aqui, vale x, ok? Beleza, sobre o cateto adjacente. E o cateto adjacente é essa distância que está aqui, ó, que a gente chamou de D. Essa distância aqui, D. Ok? Beleza. Aqui é o N do índice de refração do destino. Coloquei N destino, não mudei nada. Seno do raio refratado. Seno do raio refratado, do ângulo do raio refratado, é aproximadamente igual à tangente do ângulo do raio refratado. E a tangente deste ângulo aqui, θ1 aqui, ó, é o cateto oposto, tá? E o cateto oposto também a esse triângulo que está aqui vale x. Aqui, ó. Esse triângulo que está aqui, gente, ele foi... Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu fechar ele aqui. É que não está em escala isso aqui, tá? Esse triângulo que está aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo que está aqui, ó. Porque aqui eu tenho θ1, aqui eu tenho θ1 também, porque é a mesma reta, tá bom? É a mesma inclinação de reta, não sofreu desvio. Ok? O que é o cateto oposto a esse θ1 que está aqui, ó? É o x. O que é o cateto adjacente? É esta altura aqui, ó, que vale d'. Tá? Então, a tangente do θ1 é coca, né? Cateto oposto, que é x, por cateto adjacente, que é d'. Aqui, o que eu fiz dos dois lados da equação foi simplificar o x. Ó. Simplifiquei o x dos dois lados. Depois que eu fiz isso, eu passei o d' que estava dividindo, ó, multiplicando lá. Ficou d' sobre d, que é igual a n do destino, dividido por n da origem. Tá? A gente ficou com essa equação aqui. Ó. Gente, essa parte aqui, esse conteúdo de dióptero plano, é uma coisa que a gente já vê na prática, né, em algumas situações. Por exemplo, quando você está sentado numa piscina e coloca o seu pé dentro da água, certo? Você coloca o seu pé dentro da água e parece que a imagem do seu pé está meio quebrada, né? Está meio desviada. Então, por que a gente tem essa impressão aí, né? Porque a luz sofre uma refração, certo? Só que o nosso cérebro interpreta como um raio luminoso tendo vindo, né, para a gente, até os nossos olhos, como se fosse aqui uma linha reta. Ó. Imagina que o nosso olho está aqui, ó. Vou colocar aqui, o nosso olho está aqui, ó. Tá? O nosso olho que está aqui, gente, bonitinho aqui, ó, um olho bem vermelho, sangue nos olhos, ele está interpretando como se a luz ela tivesse vindo daqui, ó, desse ponto P'. A imagem que a gente acha que está sendo formada, né, que a gente percebe que ela está sendo formada, ela está sendo formada no ponto P' aqui, ó, né, retinho. Porém, o objeto se encontra aqui, a uma profundidade maior. Então, esse caso aqui é aquele caso clássico do índio que vai fazer a pescaria, né, e vai tacar a flecha dentro da água. E ele enxerga o peixe como se o peixe estivesse um pouco mais raso do que de fato está. O peixe está aqui no fundo, ó, o peixe realmente, né, está aqui no fundo. Porém, a imagem do peixe está um pouco mais para cima, porque ele observa essa imagem como uma linha reta. Então, beleza. Mas no caso do
índio, né, que já tem experiência, ele sabe que ele tem que tacar a flecha dele, né, um pouco mais para baixo do que de fato ele está enxergando a imagem do peixe. Então, isso por conta da experiência dele, né? Lógico que ele não faz o cálculo na hora ali para saber, né? Porque até ele fazer o cálculo, o peixe já foi embora, certo? Então, mas eles dizem que, sim, tem algumas lendas, né, que diz que a alma do peixe está ali em cima, né? Mas o peixe está ali, tá mais para baixo, enfim, né? Tem uma questão até de religião, hein? Pode crer, índios físicos. Eles já manjam já disso, é uma prática milenar antes mesmo da invenção dessa equação que está aqui. E também vale para o contrário, né? Quando a gente está debaixo da água, por exemplo, né? E você tá lá com um óculos de natação, por exemplo, e está olhando para cima, né? Você está observando um poste, né? Por exemplo. Então você observa, você pensa que o poste está mais alto do que de fato é também. O poste, no caso, ele é mais baixo do que ele é. Então o contrário também é verdadeiro. Tá? Se você está fora da água e você observa um peixe que está dentro da água, você vai observar o peixe com uma profundidade menor, mais raso. Tá? E se você está dentro da água e vai observar alguma coisa que está fora da água, você tem uma impressão que o que está fora da água é maior do que de fato é, tá bom? Então, se tiver um poste fora da água e você está dentro da água olhando o poste lá para cima, você vai achar que o poste é maior do que de fato é, porque, de novo, a luz se propaga em linha reta, tá bom? O seu cérebro interpreta isso, mas acontece que tem uma refração e a gente tem que considerar para os cálculos a refração, tá bom? Então, ó, essa fórmula que está aqui, ó, ela é um pouquinho diferente da fórmula que está no livro de vocês. No livro de vocês está assim, ó, N por P é N linha por P linha. Você pode usar desse mesmo modo que está aí, tá bom? Porém, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender usando essa expressão que está aqui, ó, D' por D, né? Esse D' é a distância da imagem, tá? Distância da imagem por distância do objeto é igual a N do destino por N da origem. Então é importante esse aqui, ó, N destino e N origem. N destino é para onde o raio de luz está indo, né? E o N da origem, de onde o raio de luz, né, o meio, de onde o raio de luz está vindo, tá bom? A origem dele. No caso aqui, ó, se isso aqui fosse água e aqui é ar, a origem é água, destino é o ar, tá? Se fosse considerar esse desenho que está aqui. Bom, aí você pode estar se perguntando assim, Diego, mas você fez essa relação aí do que o seno, né? Você utilizou a lei de Snell e utilizou a relação que o seno ele é aproximadamente igual à tangente para você fazer essa relação. Você fez isso. E se eu não quisesse utilizar essa relação que o seno é aproximadamente a tangente, quisesse fazer para qualquer tipo de ângulo, né? Não para ângulos pequenos, mas para ângulos maiores também. Bom, tem duas coisas a se considerar. Né? A primeira coisa é que não cai assim nos vestibulares, tá? Ainda bem. Mas, se a gente quiser considerar para qualquer ângulo, a gente teria que considerar, no lugar do seno de incidência que eu coloquei para vocês aqui, ó, o que é o seno deste ângulo aqui? Ó? É cateto oposto, que seria x. Então, onde que eu estou fazendo isso? Estou fazendo aqui, ó, vou fazer uma observação aqui. Ó. Fazendo aqui, ó. Eu estou pegando esse ângulo aqui, ó, e o cateto oposto a ele é x, tá bom? Então, o seno de qualquer ângulo é cateto oposto por hipotenusa. E a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, o que é? Hipotenusa ao quadrado é igual a D, que é esse pedaço aqui, ó, ao quadrado, né? Cateto 1 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa, que é esse pedaço aqui marrom, ó, né? Ele é cateto 1 ao quadrado, que seria D ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. Aí você tem que tirar a raiz disso, tá? Então, por isso que eu coloquei nessa observação aqui embaixo, que é o que seria a expressão que a gente substituiria aqui, ó, nesta fórmula, tá bom? Beleza? Porém, ainda bem que não cai assim nos vestibulares, porque senão vai ficar muito trabalhoso os exercícios, tá? Mas é só para vocês saberem e lembrarem que sempre na relação da lei de Snell vai o seno. E o que é o seno? Cateto oposto por hipotenusa. Ok? Bom, continuando, deixa eu
voltar aqui na apostila. Continuando, a gente vai entrar aqui agora nesse conceito aqui de lâminas de faces paralelas, né? Então, é um conjunto formado por três meios, tá? Por três meios, sendo que, o caso mais comum que a gente vai estudar aqui, né, é, é que o raio sai do meio 1, passa para o meio 2, exemplo, sai do ar, passa por uma lâmina de vidro, por exemplo, tá? E depois, quando ele sair da lâmina de vidro, ele volta para o ar novamente, tá? Ele vai refratar na lâmina de vidro, depois refrata de novo e volta para o ar, né? O mesmo meio que era de origem. Então, o caso mais comum está aqui, ó, N2 é maior do que o N1, exemplo, saiu do ar, entrou na lâmina de vidro. A lâmina de vidro tem um índice de refração maior do que o do ar. E depois volta para o ar de novo. Então, o N3 é igual a N1. Ar e ar. N1 é ar, N3 é ar. E N2 seria o vidro, um acrílico, por exemplo, tá? Então, é o caso mais comum que a gente estuda lâminas de faces paralelas. Aqui está um desenho aqui, ó, da luz ao atravessar a lâmina. Então, o raio veio, entrou aqui na lâmina, o índice de refração da lâmina é maior do que o do ar, por exemplo, ó. Então ele refratou aproximou da normal aqui, ó. Depois, ele, ao sair da lâmina, volta para o ar novamente. E aí, se você perceber aqui, ó, este raio incidente e este raio aqui, que foi refratado, voltando para o ar novamente, eles possuem, esses dois, a mesma inclinação. Estava no ar, foi para a lâmina, saiu da lâmina, voltou para o ar novamente. Então, esses dois aqui, ó, esse raio R e esse raio R' aqui, ó, possuem a mesma inclinação, o que nos permite concluir que este ângulo de incidência aqui é igual a este ângulo I' que está aqui, ó. Tá? Se aqui fosse 30 graus, aqui embaixo, também este raio, ao emergir desta lâmina aqui, ó, também iria emergir com 30 graus. I é igual a I', sendo que saiu do ar, passou pela lâmina e voltou para o ar novamente através da refração, sendo que N1 igual a N3 aqui embaixo, tá? Então, por isso que eles são paralelos, né? A gente pode dizer isso. O I é igual a I', pois eles são paralelos. Ok, gente? Até aí, beleza? A última... Aí aqui tem um desenho, né? Da lâmina, a trajetória deles. Então, o raio incidiu, aqui saiu do ar, entrou no vidro, depois vai voltar para o ar. Então, incidiu, quando ele passa pelo vidro, ele refrata. Refrata porque o índice de refração do vidro é maior do que o do ar, né? Nesse caso, tem uma diferença. E refratou aproximando a normal. E depois ele volta para o ar novamente, sendo que este ângulo aqui, ó, linha, é o mesmo ângulo I de incidência que tinha no início, tá? Esse aqui é 30 graus, aqui também será 30 graus. E aí, com base nisso, a gente observa aqui, ó, através dessa linha pontilhada, vocês estão percebendo aqui, ó, esta linha pontilhada representa qual seria a trajetória original deste raio luminoso, caso ele não tivesse sofrido desvio, tá bom? Ele ia continuar assim, ó, lá no pontilhado. Mas como ele sofreu um desvio, se a gente observar aqui, ó, formou um triângulo aqui, ó, olha esse triângulo que é formado entre esse pontilhadinho que está aqui, o raio refratado, né? Então formou um triângulo aqui. E aí, com base numa semelhança de triângulos, a gente consegue calcular qual foi esse pedacinho D aqui, ó. O que é esse pedacinho D aqui? Ele representa o desvio, né? Uma distância em metros, em centímetros, uma distância que representa o desvio que esse raio teve quando ele refratou lá na lâmina, certo? Então ele refratou aqui na lâmina, tinha uma trajetória original, que é o pontilhado, mas ele refratou aproxima do normal, com isso ele sofreu um desvio. Dá para calcular esse desvio, tá bom? A demonstração dessa fórmula aqui é através de semelhança de triângulos, tá? Eu não vou fazer ela aqui agora inteira, porque vai tomar um tempo precioso da aula, porém, o que eu vou fazer, né? Eu vou disponibilizar aqui para vocês, no chat, um link para vocês poderem
ver como é que é feita a demonstração desse desvio, tá bom? Desse cálculo. Muitos exercícios de vestibular hoje em dia, eles já dão até a equação pronta, porque é uma equação que você não vai decorar. Olha que equação chata que é, né? D, que é igual a E, que é a espessura dessa lâmina aí, vezes seno de I menos R por cosseno de R. Não vai decorar isso. Então, nos vestibulares, muitos já trazem essa equação pronta. Mas, para vocês que estão pensando em medicina, também é importante memorizar ela. Tá? Vou colocar aqui no chat. Desde que eu descubra onde é que está o chat. Aqui. Tá. Deixa eu mandar aqui para everyone. Beleza. Deixa eu agora compartilhar novamente a minha tela, que é a tela da apostila de vocês. Prof. Professor, David. valeu, Renata. Valeu? Ah, Professor, desculpa, eu ainda não estou enxergando esses triângulos que você se referiu. Você poderia repetir, por favor? os triângulos aqui da figura? Que você falou que é semelhante, eu não estou enxergando. Ah, beleza. Então tá, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, os triângulos que são semelhantes. Vou projetar aqui, tá? Vou pegar no meu aqui que tá mais bonitinho. Os triângulos são, ó, David, vocês estão com a apostila aqui, a minha apostila tá aberta na tela de vocês? É a minha apostila, né? Sim. Sim. Deixa eu só ampliar então aqui, colocar 200. Esses triângulos aqui, ó. É o triângulo ABC, tá? É o triângulo ABC e o triângulo ADC. Os dois triângulos. É o ABC e o triângulo ADC. Esses dois triângulos aqui, ó. ADC e triângulo ABC. Aqui, a demonstração dessa semelhança. Caso vocês não consigam fazer entender a demonstração, depois na próxima aula eu posso explicar para vocês como é que faz, tá bom? Professor, eu não sei se sou eu, mas está dando umas travadas. Aí cortou uma parte na explicação. Mas basicamente é fazer o seno desse ângulo aqui, né, que é o ângulo I menos R, tá bom? E depois calcular qual é o cosseno deste ângulo aqui, ó. Aí daí a gente tem a semelhança. A gente vai comparar lado AC com lado AC e a gente vai chegar nessa expressão. Tudo bem? Professor, de novo, eu não, deu uma travada para mim. Eu não sei se foi só para mim. Aí eu acabei perdendo a parte da Tá bom. explicação. Pra mim também, né? Tá. Veja se meu áudio tá ok aí. Tá ok o áudio? Sim. Então tá. Sim. A semelhança de triângulo, gente, é fazer o seno desse ângulo aqui, ó, que é o seno desse ângulo I menos R, tá bom? E o seno desse ângulo aqui é cateto oposto por hipotenusa, ok? Cateto oposto vale D. Hipotenusa vale AC aqui, ó. Essa hipotenusa vale AC. Tudo bem? Você faz o seno desse ângulo, cateto oposto por hipotenusa. Então, seno de I menos R é igual a D dividido por AC. Tudo bem? E a outra coisa que você vai fazer aqui, ó, é o cosseno desse ângulo aqui, ó, deste ângulo R. Qual é o cosseno desse ângulo R? É o cateto adjacente, tá bom? E o cateto adjacente a esse ângulo aqui, R, vale E, que é esse cateto aqui, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa aqui, ó, é AC também. Ok? E aí, o que você vai fazer? Vai isolar o AC da primeira parte com o AC da segunda parte. E AC tem que ser igual a C. Quando você faz essa igualdade, AC igual a C, você vai chegar nessa expressão que é D igual a E vezes seno de menos R por cosseno de R. Professor, Travou agora?
Oi, Não, foi direitinho. No triângulo ABC, então, o B ali é o ângulo reto. o B é um ângulo reto, perfeito. Ah, tá, por isso que eu não estava enxergando. Perfeito. Então, o C do triângulo ABC é o R. Ah, pergunta de novo, David, só para É, escutar direito. do triângulo ABC. Certo. O ângulo C desse triângulo é o R? Isso, como se fosse esse. Ah, Aham, tá. Agora eu entendi a semelhança. É que eu não estava enxergando um ângulo reto nesse triângulo. aham. Por isso que eu pensei que não teria, mas tudo bem. Obrigado, professor. Bem, imagina. Ó, aí, bom, então deixa eu pôr aqui no postinho ainda, né? Tudo bem, gente. Ah, é fazer o seno, então, do ângulo I menos R, né, que é D dividido por AC, e depois fazer o cosseno do ângulo R. E o cosseno do ângulo R é E dividido por AC. Aí quando você isola o AC nos dois lados, você vai ficar AC igual a C, e a gente vai chegar nessa expressão do desvio do feixe luminoso, tá? Embora é bem provável que nos vestibulares já tenha. Porém, como vocês estão prestando medicina, é importante decorar, memorizar essa fórmula, tá? Bom, vamos lá para o exercício 1, gente. Então, no exercício 1 está assim, ó. Um objeto encontra-se no fundo de um tanque, num tanque de provas, emitindo um feixe luminoso que forma um pequeno ângulo θ com a vertical, permitindo ser visto por um funcionário próximo a bordo do tanque. Se a profundidade aparente com que esse funcionário viu o objeto luminoso é de 8 metros, pode-se deduzir que a profundidade real do tanque é em metros. Então, para isso, a gente vai utilizar aquela equação que a gente viu, que é d' por d é igual a n do destino por n da origem. Lembrando que o objeto ele é luminoso, tá bom? Ele que está emitindo o raio luminoso. E a pessoa está enxergando do lado de fora. Dá um tempinho para vocês tentarem fazer esse problema. E eu já corrijo com vocês, tá? Vou colocar até a equação aqui. Alguém me perguntou uma coisa no chat aqui, peraí.
E aí, gente? Pode fazer? Lembrando aí, ó. Olha, o raio luminoso está saindo aqui de baixo, certo? Está saindo aqui de baixo e indo pro ar, hein? Então, o destino é o que aqui? O destino é o ar. E o índice de refração do ar é 1. Tudo bem? Então, N destino por N de origem. Professor, Oi, quem tá? é a Esther. Oi, Esther. Tudo bem? Tudo jóia. O P aparente sempre vai ser menor do que a distância real? Para essa situação que está aqui, ó, né, quando o observador está, a gente está fora aqui da água, estamos olhando aqui um objeto que está dentro da água, né? Nesse caso, sim. Porém, o contrário, se a gente está aqui dentro da água, observando o lado de fora, a gente vai achar que quem está do lado de fora, né, está maior do que de fato é. Então tem uma inversão, né? Quem está fora da água vê o objeto mais raso, tá bom? Vê ele mais raso. Então o P aparente é menor do que o P real, beleza? E para quem está mergulhando aqui, tô aqui embaixo da água mergulhando aqui. Quando eu for enxergar o poste, por exemplo, está aqui fora da água, uma pessoa, eu vou achar que o poste é mais alto do que de fato ele é. Então é um contrário do outro, uma situação contra da outra, porque os índices de refração são diferentes. Ah, entendi. Tá? Então, se você está do lado de fora e observa o que está dentro, né, no caso da interface ar-água, você acha que está mais raso do que de fato é. Né? Você pensa, olha na piscina, se você chega na borda de uma piscina, vai olhar a profundidade dela, você acha que está mais rasa do que, né, do que de fato é. E o contrário, se você está dentro da piscina e olhando algum objeto está fora, você vai achar que o objeto é mais alto do que de fato ele é. Entendi. Obrigada, professor. Imagina, Esther. Então, gente, o que ele quer saber da gente aqui? Então, o DI é 8, né? A profundidade aparente, ó, ele já deu pra gente, ó, valeu 8. Então, vamos colocar aqui, ó. 8 dividido por DO, né? Opa. Vou colocar um nozinho aqui por DO, que é igual a N do destino, né? O N do destino, o raio de luz está indo para o ar, tá bom? E tá vindo da água. Qual que é o índice de refração que ele deu aqui? Do líquido, 1,5, né? Eu falei água, né? Mas ele fala de um tanque. Então, água. É 1,5. Deixa eu colocar lá. 1,5. Então, vai ficar DO vezes 1, fazendo em X isso, né? DO vezes 1 é DO. 1,5 vezes 8. Então, 12. 12 o quê? Era centímetros? Era metros. Então, 12 metros. Então, a resposta dá 1 aí, 12 metros. E isso é a alternativa D. D de dado, tá? Então, alternativa D. Tudo bem, gente? À medida que a gente vai fazendo os problemas, vai ficando mais fácil isso, tá? Esse N é destino e N de origem. A gente fica mais ligado, entendeu? De onde é que o raio está vindo e para onde é que ele está indo. É só isso que pode confundir a gente, tá?
mais nesses problemas aqui, parecidos com esse, tá? Vamos fazer o 2, que vocês já vão ver que vai ficar um pouco mais tranquilo. Então, eu vou colocar o 2 na tela aqui. Um mergulhador imóvel e imerso na água de uma piscina vê um pássaro pousado, acho que é no cimo de um poste, deve ser no cume, né, de um poste, numa direção quase vertical. Sendo de 4/3 o índice de refração absoluto da água e de 4,5 a altura do poste, cuja base está à beira da piscina e no nível da água, determine a altura aparente onde está o pássaro visto pelo observador. Mesma equação, tá? Vou colocar o desenho do exercício 2 aqui. Dieguinho, Oi? deixa eu te perguntar, nesses exercícios, quando ele não dá o índice de refração do ar, eu posso assumir que é 1? Pode sim. Pode sim. Beleza, obrigado. Perfeito. Quando não der, Samuel, você usa que é 1. Tá bom, valeu. Imagina. Ó, eu coloquei o desenho aí, gente, para facilitar, tá? Tá o mergulhador lá, observando o passarinho, que tá lá em cima do poste. Bom, beleza, eu vou jogar então na equação aí, gente. Cadê? Deixa eu colocar lá. Ah, já tá, né? Então aqui, ó. De novo, né? DI, pode chamar de D', né? Ou eu coloco DI. Deixa eu colocar um 14. Arial. DI por DO
que é igual a N destino, e aqui N origem. Aí, beleza. O DI é a altura aparente ali, né, que o passarinho tá. Então, vou deixar como? Vou deixar DI mesmo. E o DO a gente já tem, que vale 4,5, né? Esse problema, 4,5. Isso. E aí, isso aqui é igual a o N do destino, né, gente? O N do destino. Para onde é que os raios luminosos estão indo? Estão indo para onde? Para os olhos do observador, que se encontra aonde? Debaixo d'água, tá? Então, aqui o N do destino é 4 terços, tá bom? Aqui, ó. Então, e o N da origem é o N do passarinho ali, que tá fora da água, senão tava morto, certo? Então, foi mal, foi mal essa zoeira aí. Ainda bem que ele tá no ar, passarinho, se ele não voa. Bom, aí, ok. Então vai ficar 4 terços vezes 4,5, né? 4 terços vezes 4,5. 4 vezes 4,5 vai dar 18. 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, 6 metros. Tá bom? Isso aí fornece pra gente, bem, uma alternativa, que eu acabei de olhar lá, não era de alternativa ao exercício. Então é 6 metros mesmo e ponto final. Okay? Vou colocar o 3 aqui na tela, ó. Bem parecido com esse que a gente acabou de fazer também, bem parecido. Boa. Bom, é assim, por que que não é o contrário, né? O ar sendo o destino e a água sendo ali o mergulhador a origem? Porque o mergulhador está enxergando uma imagem, né? E esta imagem veio de algum lugar. E de onde é que veio a imagem, né? Este raio luminoso, essa imagem. Está vindo da onde? Do passarinho. É como se o passarinho fosse uma lâmpada, certo? Está emitindo uma luz, e eu que estou dentro da água, estou enxergando aquela luz emitida pela lâmpada, certo? Então, eu sou o destino desse raio luminoso, e a origem desse raio luminoso é quem? A lâmpada, tá bom? E a lâmpada, no caso, estaria fora da água. No caso, é o passarinho que está emitindo essa luz. Ele está refletindo a luz, na verdade, que veio do sol, por exemplo, e esta reflexão está atingindo os meus olhos que estão dentro da água, debaixo da água. Beleza? Prof, você pode voltar lá na resolução, por favor? Posso sim. Então, eu inverti o N de destino, o N de origem, por isso que deu errado. Isso mesmo. Ó, embora esses exercícios, né, sejam teoricamente fáceis de resolver, né, uma coisa que confunde bastante é isso daqui, né, que é o N do destino e o N da origem. Você vê, a fórmula é muito simples, né, mas onde é o destino? Onde é a origem? Então, nesse caso aqui, ó, eu sou o observador, estou dentro da água, tá? E eu estou observando quem? Um passarinho que está lá, fora da água. Então, para eu enxergar um passarinho, esse passarinho tem que emitir uma luz, tá? Na verdade, uma fonte de luz secundária, né? Já vê a luz do sol lá, bateu no passarinho, e do passarinho, ó, tá incidindo na água e atingindo os meus olhos. Eu enxergo a imagem do passarinho, tá bom? Então, veio do passarinho e está entrando dentro da água, por isso que estou enxergando ali. E atingir os meus olhos, tá? Obrigada, prof. Imagina. Vou passar uma reguinha aqui, ó.
Vou fazer o 3 aqui também. Então, ele quer saber o DI, né? A altura aparente do pássaro, né? A distância da imagem dele, a altura. Então, lembrando que se você está dentro da água e está olhando para fora da água, você vai observar esse pássaro como se ele estivesse numa altura maior do que ele se encontra, tá? Na verdade, está mais baixo. O pássaro voando a 12 metros, isso é a altura é o DO. Isso é a altura real. É 4,5 aqui, né? Não, 12, desculpa. 4,5 do outro exercício. Então, DI por 12, que é igual o N do destino, né, gente? O N do destino, agora, também, mesmo esquema do exercício anterior. 4 terços. E o N da origem é 1. Então, vou passar aqui a divisão. Aqui e aqui. Então, vai ficar 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 3. Isso aqui vai dar 16 metros. Então, o pássaro está voando a 12 metros de altura, porém, ele observa, né, como se o passarinho estivesse numa altura de 16, por conta da luz, do nosso cérebro interpretar, né, que ela está vindo em linha reta, certo? Está vindo em linha reta. Então, aqui a imagem virtual que enxerga aqui, ó, 16 metros. Porém, nesse exercício 3, a altura real do pássaro é de 12 metros, como informado no enunciado. Então, eu fiz aqui, ó, 12 vezes 4, dividido por 3, tá? 12 vezes 4, 48. 48 por 3. Pode falar, Samuel. Então, Dieguinho, quando eu tava vendo o exercício, eu interpretei que ele tava a 14 metros, porque tem tipo, o mergulhador tá a 2 metros, né, de distância. Só que eu vi que não deu certo e eu tentei com 12. Mas, Uhum, tipo, no meio do vestibular, como é que eu sei que eu tenho que usar o 12 e não o 14? Porque eu meio que interpretei entendi. assim, sabe? Aham. Então, aqui na nossa equação até aqui, Samuel, nunca vai a profundidade do mergulhador, né? A não ser que a gente esteja observando o mergulhador. O que vale para a gente é só a distância do observador, né? E a distância da imagem, desculpa, do objeto da imagem. Na nossa equação nem tem aqui a profundidade, ó. Ela nem aparece aqui.
Ah, Então, é a não... como se eu Pode falar. pegasse na superfície da água. Isso, Entendi. exatamente. Isso mesmo. Tá Ah, bom, então, obrigado. isso é só para confundir mesmo vocês. Beleza, valeu. Beleza? Bom, Professor, e se eu mudasse o referencial? Como se fosse o pássaro pro homem. se Eu teria que mudasse... considerar o 2? Então, aí beleza, aí você ia considerar o 2, porque daí na verdade, se fosse o pássaro para o homem, o pássaro estaria enxergando o homem, certo? Aí não seria 12, não seria os 2 metros aqui, ó. A distância que a imagem, aí tem que ver, né? Assim, tem que dar uma informação, tem que trabalhar esse enunciado aí. Porque é o seguinte, o pássaro também pode enxergar o homem, né? Certo? Só que a questão é o seguinte, quando o pássaro enxergar o homem vai estar numa profundidade aparente menor do que de fato está. Aí tem que te dar a profundidade real dele. E a profundidade real dele, nesse caso aqui, seria 2 metros. A gente ia utilizar o 2 para a distância DO. Tá, obrigada. É isso que ia mudar. Imagina. Beleza, gente? Então, se tudo bem aqui, eu vou passar para o exercício 4, tá? O exercício 4, vou colocar aqui na tela. Peraí, deixa eu abrir o primeiro. Aqui, achei. Bom, então, o 4, gente. Um raio de luz, propagando-se no ar, incide numa lâmina de faces paralelas, feita de um material cujo índice de refração absoluto vale raiz de 3. A incidência na superfície da lâmina se dá sob um ângulo de 60 graus com a normal. Se a lâmina tem espessura de 4 centímetros, pede-se. Então, isso aqui não é um exercício de vestibular, tá? É um exercício criado por alguém, certamente, certo? Ah, porém, nem dá a equação do desvio para a gente aqui. Primeiro item, ele pede aqui, ó, desenhar a trajetória do raio de luz até a emergência na lâmina. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer um raio luminoso, uma lâmina que é um retângulo, tá bom? Exatamente como está na apostila de vocês. O raio incidindo, aproximando da normal, né? Refratando, aproximando da normal, porque o índice de refração da lâmina é raiz de 3. E depois ele saindo, emergindo da lâmina, tal que a trajetória que ele tinha aqui, ó, é a mesma quando ele sai. A mesma não, desculpa. Tem a mesma inclinação que ele tinha na origem. Tá? Então o desenho que vocês vão fazer tem que ser exatamente como está esse aqui. Ó. A incidência, refrator aproximando da normal, porque o índice da lâmina é maior do que o índice da origem. E depois ele voltando para o meio 1, né? No caso o meio 3 aqui, mas é o mesmo meio 1. E aí, tal que esses dois raios sejam paralelos. Tanto esse raio aqui, R, quanto o raio R'. Tem que ser paralelos. Professor, quando ele diz Pode falar, David. emergência, ele quer dizer o quê? Quando ele diz emergência, Isso. bom, eu ia fazer uma piadinha aqui com relação à emergência, mas beleza. Não vou fazer porque o momento não cabe. Bom, mas ó, incidência é de onde tá vindo, né? A origem. Tá incidindo lá, tá vindo de algum lugar. E emergência é quando tá saindo deste lugar. Tá? Incidiu, incidência, emergência é quando sai. Mas é saindo da lâmina para o ar ou do ar para... Isso mesmo. Ah, tá. Perfeito. Ele incidiu na lâmina, penetrou nela e depois Uhum. emergiu da lâmina no final. Saiu Entendi. dela. Tá bom? Valeu, professor. Imagina. Deixa eu colocar o desenho da 4 aqui.
Olha lá. Então, o desenho que ele queria no item A, gente, é esse desenho aqui, ó. Incidiu na lâmina, refratou aproximando da normal, depois refratou novamente, saindo da lâmina e indo para o meio, que é o ar novamente. Tá? Bom, aí, beleza. Depois desse desenho, ele quer saber qual que é o ângulo de refração, não é isso? Olha lá, na 4 ele quer saber. Calcule o ângulo de refração interno à lâmina. O ângulo de refração interno é este ângulo aqui, esse errinho. Então, para isso, é só fazer a lei de Snell, que diz que N1 seno de incidência é igual a N2 seno do ângulo R, que é o seno do ângulo refratado. Então, é N1 seno I igual a N2 seno R. Então, N1 do ar, né, gente? Então, ar é 1. Seno de incidência é o seno de 60 graus. Seno de 60, raiz de 3 dividido por 2, tá? Isso aqui, que é igual ao N2. E o N2, o seno dele, o índice de refração dele é raiz de 3, tá? Ele já deu no exercício da lâmina. Vezes seno de R. Então, se você reparar aqui, ó, você pode simplificar aqui os dois lados, ó. Por raiz de 3, ó. Vai ficar 1 sobre 2 aqui. Então, o seno de R que dá 1 sobre 2. Se o seno de R dá 1 sobre 2, então o ângulo R só pode ser 30 graus. Professor, Oi? não necessariamente o ângulo R vai ser a metade de incidência, né? Isso. Ah, tá. Perfeito. Beleza. Sempre calcule, né? Então, ó, seno de R igual a meio. Então, portanto, esse R aqui. Esse R vale 30 graus. Beleza. Ok, depois na última ele quer saber o desvio. Calcule o desvio lateral. Aí o desvio lateral tem que usar a equaçãozinha lá, gente. Qual é a equação? Essa daqui, ó. D, que é igual a E, que é a espessura, multiplicando seno de I menos R, dividido pelo cosseno de R. Então, D é igual a 4, né? Que é a espessura. Aí, seno de incidência é 60 graus, tá? Menos 30. Deixa eu colocar graus aqui, porque senão vai parecer que é 60. 30 graus. E tudo isso dividido pelo cosseno do R, né? E o R é 30. 30 graus. Ok? Vou passar aqui a divisão. Então vai ficar assim, né? 4 que multiplica 60 graus menos 30 vai dar 30 graus, tá? Então ficou seno de 30 graus aqui em cima e embaixo. Cosseno de 30. O que a gente pode fazer aqui, ó? É uma substituição. Em vez de colocar seno de 30, cosseno de 30, a gente pode colocar que é... O que é seno por cosseno? Seno por cosseno. Isso. Tangente, tá? Então é 4 vezes a tangente de 30. Tangente de 30. Opa, já vou atender a galera aqui. 4 vezes tangente de 30 graus. Coloquei TD, TG, 30 graus. Que é tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, né?
Então, 4 vezes raiz de 3 sobre 3. Isso aqui, se você usar raiz de 3 igual a 1,73, mais ou menos, vai ficar 4 vezes 1,73, tá? Isso aqui vai dar 6,92 dividido por 3. Então dá aproximadamente 2,3 centímetros. Eu já vou atender o pessoal aqui. Bom, quem levantou a mão e queria falar, gente? Samuel tá com a mão levantada faz um bom tempo. Fala aí, Samuel, Samuel. Ah, não, foi Ué? da outra vez. Mas É deixa eu perguntar. incompetente. Ô, e aí, se liga. Podia deixar 4 raiz de 3? poderia deixar 4 raiz de 3? Poderia sim, viu? Na verdade, como isso aqui é uma questão aberta, até assim, eu sugiro deixar desta maneira, 4 raiz de 3 sobre 3, tá? Isso eu só fiz para a gente ter uma ideia, porque algumas vezes, Samuel, embora não demonstre nenhum, assim, para o examinador não demonstre tanto conhecimento, você saber que raiz de 3 é aproximadamente 1,73, né, tudo mais, porém é importante para alguns exercícios, principalmente em matemática, a gente ter essa ideia, tá? Aham. A gente não que a gente vai substituir nos exercícios, até porque não pode, caso ele não dê o valor do raiz de 3, né, a aproximação que você atribua, porque é uma dízima, né, como que você vai atribuir 2 casas, 3, 4, quem decide isso, né? Porém, é importante a gente ter essa ideia de quanto vale mais ou menos, porque alguns exercícios, principalmente em matemática, exigem isso da nossa interpretação, tá? Beleza. Eu não sei se foi só pra mim, mas o seu áudio abaixou bastante. Sim, tá muito baixo. Eu tive que Ó, chegar bem perto, assim. Mas beleza, é isso. Obrigado. tá, obrigado. Bom, eu aumentei. Consegue me ouvir melhor? Melhorou o som aqui agora? Deu uma. Mais ou menos. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco, sim. Quase nada. Bom, tudo bem isso aqui, gente? Esse aqui foi o É, exercício 4, então. Oi, pode falar, David. professor, então, voltando na parte da semelhança de triângulos, Aham, uma coisa, o R é 30, certo? Logo, o ângulo I menos R também é 30. isso. Beleza. Só que aí vem uma pergunta. Se é que eu tô apontando o cursor aqui, só que você não tá vendo, né? Agora que eu tô percebendo. Não, então, ó. Compartilha Tem como comigo. você voltar, professor, naquela parte que estava me explicando sobre Sim, a semelhança de triângulos, por favor? sim. Posso só fazer o 5 rapidinho, daí Ah, pra gente tudo bem. terminar? E aí, no final, a gente brinca Não, Tá? beleza. Pode ser, pode ser. Beleza? Uhum. Tranquilo. Então, ó, gente, só pra terminar, então, ó, quer dizer, essa parte, né, pra não ficar devendo nada da próxima aula, vou colocar vocês ali no 5 e eu já faço com vocês a demonstração da equação, tá? Então, 5. Uma superfície espelhada e plana E é recoberta por uma lâmina de vidro V de faces paralelas. As linhas pontilhadas são perpendiculares às faces de V. O vidro tem índice de refração igual a raiz de 3. Um raio luminoso proveniente do ar, N igual a 1, propaga-se nesse sistema. Aí ele quer saber quanto que mede o ângulo alfa, que está ali, ó. Então, olha no desenho, veio um raio de luz, incidiu no vidro, tá? Vai refratar, beleza? E depois, lá embaixo no vidro, lá, ao invés de refratar novamente, não refratará novamente. Por quê? Porque uma superfície espelhada foi colocada nesta lâmina, na parte de baixo dela. Então, ele vai ser refletido, ok? Então, ele quer saber quanto que vale o ângulo alfa. Vou deixar um tempinho para vocês tentarem fazer esse problema.
Bom, deixa eu colocar o 5 aqui, então. Facinho o desenho, né, gente? Então, primeira parte, calcular qual foi o ângulo R, né? Então, calculando o ângulo R, vou colocar uma fonte maior. Ficar N1 seno I é igual a N2 seno R. Ok? Aí, beleza. O N1 é o N do... Opa. É o N do ar. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Novamente, né? Então, aqui é... Opa. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a N2. É a raiz de 3 aqui, né? É da lâmina. Vezes seno de R. Ok? E aqui, de novo, você pode simplificar aqui, ó. Por raiz de 3 aqui e aqui. Vai ficar que o seno de R é meio. Então, se o seno de R é meio, portanto, o R vale 30 graus. Ok? Aí, beleza. Se a gente fosse completar essa figurinha aqui. Vamos completar essa figura aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Se a gente vai completar isso, aqui vai ficar um ângulo reto, ó. 90, né? Esse ângulo aqui foi calculado, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo R, tá? Ok? Esse ângulo R vale, ó, 30 graus. Então, isso aqui vale 30 graus. Esse pedacinho aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó, esses dois risquinhos. Esse aqui é 30 com 90. Então, esse R mais esses dois risquinhos tem que dar 90 também, certo? Para dar 180 acima dos ângulos internos de um triângulo. Então, aqui só pode ser 60 graus. Ok? Aqui. Beleza? E aí, esse ângulo aqui, ó, é alfa também. Ah, mas por que alfa também? Porque não é um espelho? Aí o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aqui esse ângulo alfa, então tem que ser 60 mais alguma coisa para dar 90, né? Então, portanto, o alfa é 30 graus também. Beleza? Tranquilos? Pode falar. É que sua voz ficou baixa de novo, professor. Agora, melhorou? Sim, deu uma melhorada. Professor, Fale, se eu Rei. prolongar essa reta azul, eu acho 60 lá embaixo. E ele vai ser meio que OPV, né? Aham. Isso Tá. mesmo. Na pessoa de vocês aqui, ó. Esses Porque dois eu não ângulos. precisaria nem fazer essa conta, né? Isso aqui, ó. Esse aqui 60 graus, aqui embaixo também é 60, né? Isso. Aí eu não precisaria fazer a conta. É, Porque ele mais alfa ia ser um ângulo reto. isso. Tá. Obrigada, prof. Imagina ré. Bom, beleza. Aqui, gente, eu vou só lá na... A gente terminou aqui a apostila, nessa parte das aulas 21 e 22. Vou mostrar aqui agora só como é que faz a demonstração da equação lá, né? Então,